Quero saudar os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como é bom estarmos na casa do nosso Deus mais uma vez. E para juntos adorarmos ao nome do nosso Deus, estarmos em comunhão também com os nossos irmãos. Deixar aqui um abraço também para você que nos permite chegar até a sua casa ou talvez até o seu trabalho através da transmissão. Que a graça do nosso Deus esteja com você também. O pastor Tadeu está de volta, né? Foi lá fora agora, mas já está de volta com a gente. Fim de semana ele esteve junto com o seu irmão lá em Vitória, mas com a graça de Deus já estão de volta aqui. Eu quero convidar os amados para que abram as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículo 8. É um texto conhecido e eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o tema purificação da mente. Purificação da mente. Esse texto ele é conhecido dos irmãos, de muitos irmãos, se não de todos. E aí depois nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema e também sobre este versículo em especial. Purificação da mente. O texto vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém, queridos? A mente humana é um dos instrumentos, né, que nós temos, todos nós somos dotados, que faz coisas assim incrível, né? E em especial, a mente humana é quem cuida literalmente da nossa vida, daquilo que nós somos. A nossa maneira de pensar está totalmente ligada também à maneira como nós vamos agir, porque é na mente que nós produzimos. Há aquele conceito, né, que fala que os olhos absorvem, lançam para a mente executa então as ordens, a voz de comando, vamos dizer assim, né, para o restante do corpo poder exercitar ou poder praticar. É na mente também que nós encontramos o nosso potencial no que diz respeito ao nosso intelecto. Uns um pouco a mais, outros um pouco a menos, mas todo mundo tem um pouquinho ali dessa parte, desse intelecto, o que rege, o que administra a nossa maneira de pensar, de conhecer, de entender, de ponderar, de tomar partido às vezes. Tudo isso está associado à nossa mente. E é também na nossa mente que nós produzimos alguns sentimentos. As nossas interpretações acerca de questões, os nossos desejos, o nosso temperamento também, em muito está associado à maneira como nós pensamos, a nossa imaginação, né? E é bom que nós temos a nossa mente livre, às vezes, para poder imaginar. Às vezes nós imaginamos coisas e coisas, né? E às vezes tem sempre, não sempre, né? Mas de vez em quando a gente fala para a pessoa assim: fulano, volta para a órbita. E às vezes nós passamos, por pessoas que parece que estão andando literalmente no mundo da lua. Às vezes a pessoa está aqui de corpo presente, mas a mente, o pensamento, às vezes está longe. Talvez em problemas, talvez em coisas boas, mas a questão da imaginação. Tem imaginação, lógico, né, que são imaginações férteis, é verdade. Mas tem imaginações que são boas. É na mente também que a gente trata a questão dos nossos sentidos, dos nossos sonhos, que às vezes começam a brotar e a crescer também na nossa mente. É da mente que produz também a nossa intuição, como eu falei, o que nós vamos fazer. É o resultado da nossa mente, o nosso sentimento. Ninguém nasce literalmente gostando. As coisas partem a partir do momento em que você vê, que você começa a colocar na sua mente, e ali começa a criar, a nascer um sentimento. Sentimento é esse que às vezes vai só tomando forma, e quem é namorado ou noivo sabe bem como é isso, né? Se você for puxar lá atrás, como foi que você conheceu o seu noivo, ou a sua esposa hoje, ou a sua namorada hoje, você há de convir comigo que começou primeiro na maneira como você olhou, a sua mente idealizou, poxa, partidão, ou partidona, né?
Aí você botou ele na sua mente, foi trabalhando aquilo dali, e dali nasceu um sentimento. E eu me lembro, irmãos, que na minha época de quartel, eu aprendi a cantar o hino nacional no quartel. E tinha um sargento lá chamado Sargento Capocci. E aí eu nunca mais esqueci disso, irmãos. Quando chega naquela parte ali, Brasil, é onde as pessoas se confundem ali, né? Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, e Brasil de amor eterno seja símbolo. Quando a gente está cantando hino, a gente sempre tropeça ali. E ele falou um negócio que nunca mais saiu da minha mente. Ele falou assim: entenda o hino nacional como a sua namorada. Primeiro você sonha, depois você ama. E isso, lógico, né, numa roda de soldados ali, ele ensinando o hino nacional, mas fazendo com que ficasse gravado, porque a gente tinha que cantar o hino nacional. Irmão, nunca mais saiu da minha cabeça. Primeiro você sonha, e depois você ama. E associado a isso está o quê? A nossa mente. O sonho, a produção do sonho vem da nossa mente. É a capacidade que a nossa mente, que a nossa cabeça tem. E automaticamente, irmãos, uma vez que, em resumo, né, a conduta de uma pessoa, ela está atrelada literalmente à mente. É ela quem vai determinar como é que nós vamos lidar com as questões do mundo. Sejam elas questões boas ou não tão boas assim. Quando não bem apurado, a mente ela acaba também adoecendo. A mente traz enfermidade. Eu não sou da área não, mas pelo que a gente conversa às vezes com pessoas, pelo que a gente ouve, ou pelo que vocês também já ouviram um dia, de testemunho de pessoas, a mente tem um poder assim, irmãos, uma coisa assim, fora do comum. Querem ver? Uma pessoa quando está enferma com a enfermidade que talvez ela não saiba ainda que está, e às vezes ela vem convivendo com aquilo o tempo todo, anos às vezes. Às vezes basta uma consulta médica, basta um entender, um saber que agora ela está doente, parece que ela entra num estado degradativo assim, de uma forma surpreendente. Coisa que outrora, quando ela ainda não sabia, ela administrava de uma outra maneira. Mas quando ela ficou sabendo, a mente começou a entrar nesse processo de absorver, de medo, de pânico talvez, e a pessoa acaba adoecendo ainda mais. E é mais ou menos nesse potencial humano que nós temos, daquilo que nós pensamos, a maneira como nós pensamos. E Paulo, melhor do que ninguém, o apóstolo Paulo, uma pessoa super inteligente, um homem super educado, super letrado. Ele já conhecia essa parte da filosofia que trata da questão humana, de como o ser humano pensa. E ele tinha essa preocupação com a igreja em Filipos. E por isso ele traz esse alerta para a igreja. E alguns detalhes em especial e alguns detalhes também vão convergir com aquilo que nós falamos aqui no domingo sobre a igreja em Corintos, em parte, algumas coisas parecidas que aconteciam também na igreja em Corintos. E aqui não é diferente, só que aqui em Filipos é um pouco diferente. Paulo ele vive um misto de sentimento na igreja em Filipos, porque ela era tida como a igreja, eu não vou dizer que é a igreja de coração de Paulo, mas Paulo tinha um carinho muito grande por esta igreja. Quando lá no capítulo 4, versículo 1, um pouquinho antes do que nós lemos aqui, ele chama essa igreja de minha alegria e coroa. Ou seja, o próprio Paulo ele tem uma satisfação plena com a igreja em Filipos, ao ponto de entender como se ele tivesse aquela igreja como se fosse uma coroação do seu ministério. Ele tinha um ímpeto de atleta, né, como se fosse uma conquista do seu ministério. Ele olha para a igreja de Filipos e fala para ela, minha alegria e minha coroa, é o sentimento que ele tinha. Um sentimento diferenciado. Era o carinho que ele tinha por esta igreja. E essa igreja também tinha um carinho muito especial, porque ela dispensava ajuda sobre a vida e ministério de Paulo. Ajuda financeira, era essa igreja quem ajudava Paulo. Mas mesmo com tudo isso, mesmo Paulo tendo todo esse apreço, todo esse amor, e a igreja também tendo essa visão em relação a Paulo. Ainda assim, em segundo lugar, essa igreja, como eu falei, ela começou a ter atitudes parecidas com a igreja em Corintos. Problemas doutrinários, problemas pessoais, problemas entre irmãos, e o que nós conhecemos bem, né, que está bem explícito aí pertinho, lá no capítulo 4, versículo 2, a questão da Evódia e Sintique, duas irmãs, membros do corpo de Cristo, membros daquela igreja, e para esse destaque aqui eu entendo que eram pessoas que destacavam na igreja, eu entendo que eram pessoas que eram companheiras de Paulo no seu ministério também, mas que
estão em litígio. Ventos de conversação. Mas tudo isso, irmãos, proveniente da mente. E Paulo ele começa a levar uma palavra para a igreja, mesmo com todas essas coisas, lembrando e ressaltando que ele está preso quando ele escreve aos Filipenses também. E quando ele fica sabendo dessas coisas, a primeira coisa que ele se preocupa em falar para a igreja, a primeira preocupação que ele tem, mesmo em meio a esse comportamento da igreja, é que a igreja permaneça firme no Senhor. Capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer isso. Permaneçam firmes no Senhor. Porque à medida em que um vento de conversação, os ventos doutrinários, os ventos contrários sobre a igreja, sobre a mente do povo da igreja, uma tendência natural da mente vazia é que ela se deixe ser ocupada por outras coisas e leve as pessoas à divisão, à briga, a contritos, que era justamente o que estava acontecendo na igreja. E ele começa a trazer esse alerta: a igreja, permaneçam firmes, sejam firmes no Senhor. Que a mente de vocês seja firme no Senhor. E ele começa a ressaltar também a questão do novo nascimento. Eles precisam pensar de maneira diferente, eles precisam agir de maneira diferente. Ele não escreve aos Filipenses, mas ele escreve lá aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação da vossa mente aqui, aos romanos, era praticamente o mesmo que ele queria também em Filipenses. Novo pensamento, irmãos. Novo corpo. Nova natureza. Novas atitudes. Novo jeito de pensar. Novo jeito de agir. Era isso que ele esperava. Uma renovação no comportamento. Uma vida transformada. Por isso que ele traz essa expressão em Romanos. Dessa renovação da vossa mente. E para que tudo isso? Para permanecer firme. Só que aqui em Romanos ele não usa a expressão firme. Ele vai dizer assim: para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para experimentar isso, você tem que estar o quê? Firme no Senhor. Não tem como ser diferente. E aí nós poderíamos associar aqui também outros conceitos, irmãos. Tais como temperança, equilíbrio, amabilidade, que o apóstolo Paulo também vai escrever aos Gálatas, mas aí vai trazer a ideia de frutos do Espírito, capítulo 5, versículo 22 e 23, quando ele vai dizer que o crente, que o homem de Deus, que a mulher de Deus precisa ter consigo também. Ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E é isso que ele espera do cristão. Era isso que ele esperava de Filipos, é isso que ele espera de nós, irmãos. E tudo começa, irmãos, na mente. E depois é transferida para o coração. E na nossa peregrinação, na nossa caminhada terrena aqui, o que vai determinar como é que nós vamos proceder é justamente a maneira como nós estamos alimentando a nossa mente. Aquilo que nós colocamos na nossa mente, o que nós armazenamos, irmãos, na nossa mente. O que nós colocamos ali no arquivo? Coisas boas ou coisas ruins? As pessoas que só colocam coisas ruins e coisas ruins e coisas ruins, não tem como você abrir e tirar dali coisas boas. Não tem como. E eu gosto dessa questão de coisas boas e coisas ruins porque estão associadas à nossa vida num todo, e não só nesse contexto ou nesse tempo em que nós estamos na igreja, reunidos com o corpo de Cristo, não. Mas a maneira como nós nos alimentamos também lá fora, como nós alimentamos a nossa mente lá fora também. O que recebemos lá fora. É essa a ideia, irmãos, de arquivar coisas boas, pensamentos bons, para que quando nós precisarmos usar, nós possamos ter coisas boas. E aí, às vezes, nós não entendemos por quê. Por que é que temos pesadelos? Por que é que temos tormentos, às vezes, ou noites mal dormidas? Porque, às vezes, recebemos tantas coisas ruins,
que quando chega a noite, queridos, aquelas coisas voltam, né? O sonho, ele traz uma reprodução daquilo que, não vou dizer que todos os sonhos, não é a minha área, mas em muito, o sonho, ele reproduz aquilo que você viveu durante o dia. E dependendo da carga do que você tenha vivido durante o dia, quando você vai dormir, a sua mente, ao poder da mente, ela continua trabalhando ali, te traz a memória, você às vezes acaba até sonhando. Não estou dizendo que todos os sonhos sejam assim. E os irmãos já devam ter vivido isso, de ter tido um dia talvez alegre ou triste, ou seja lá o que foi, e à noite, quando foi dormir, o sonho acabou reproduzindo, trazendo aquilo de novo. Esse é o poder da nossa mente, irmãos. Aí o apóstolo Paulo, ele vem trazer para nós alguns conceitos aqui, alguns ensinamentos, para que a gente viva bem, para que a gente viva em paz, para que a gente viva tranquilo, para que a nossa mente seja tranquila, para que a gente possa, de fato, experimentar essa vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. E aí a purificação da mente, o primeiro ponto aqui no versículo, volte comigo no versículo 8, a parte A, ele vai trazer a ideia de tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. E Paulo destaca essa virtude aqui em primeiro lugar. Tudo o que é verdadeiro. O que é que nós entendemos como verdade, irmãos? O que é a verdade para nós? No contexto religioso, a verdade para nós é a palavra de Deus. É o Cristo ressurreto. Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele se apresenta como essa verdade. E não só como essa verdade. Ele vem dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele também é a vida. E essa ideia de verdade aqui, tudo que é verdadeiro, a ideia é que eu encha a minha mente com aquilo que provém da palavra de Deus, da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, não dando espaço a doutrinas vãs, não dando espaço a outros pensamentos, a outros conceitos religiosos. E para esse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, tem sido um tempo desafiador. Nós temos, assim, nós compreendemos muito bem que há um investimento muito contrário em relação à família, mas em contrário também em relação à igreja, não está muito longe, não. Muitos conceitos religiosos sendo aplicados como verdade, e que nós sabemos que não é. E aí o apóstolo Paulo traz essa ideia de que tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que provém da palavra de Deus, é isso que precisa, em primeiro lugar, ocupar a nossa mente, irmãos. Porque uma vez que a palavra de Deus ocupa a nossa mente, a gente não consegue deixar espaço para mais nada. E essa palavra de Deus tomando conta da nossa mente, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, é o poder de Deus também agindo em nós, dando sentido à nossa vida, orientando o nosso pensamento, organizando esse arquivo que nós temos em nossa mente. Tudo provém da palavra de Deus. E é esse conceito que o apóstolo fala, que o apóstolo Paulo apresenta para nós. Tudo que é verdadeiro, tudo que provém da palavra de Deus. É isso que precisa ocupar o seu coração. Mas pastor, eu vou viver só da palavra de Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me envolver com isso, me envolver com aquilo. Eu sei que você tem a sua vida secular. Você, em determinado momento do seu dia, você precisa ocupar sua mente com outras coisas, é verdade. Mas você precisa ter o seu pensamento embasado na palavra de Deus, não permitindo que outras coisas mais cheguem até você. E aí eu saio desse conceito espiritual, religioso, daquilo que é verdadeiro, e trago também para o conceito moral, mas que tem tudo a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tudo aquilo que é verdadeiro. E eu pergunto para vocês, irmãos, cristão pode falar mentira? Pode mentir? Não. Nem aquela mentirinha pequenininha. Nem aquela inofensiva que não vai, entre aspas, né, fazer efeito. Conceito daquilo que é verdadeiro, irmãos. Eu sei que existem verdades que às vezes dói, eu sei que falar a verdade às vezes dói, mas é necessário. Sabe por que é necessário?
A palavra de Deus, ela condena a mentira. E de forma radical, irmãos. O Senhor não tolera a mentira. João capítulo 8, versículo 44 vai dizer assim, para quem é mentiroso: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazeres os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é do diabo, irmãos. E a mentira não pode ficar permeando o nosso pensamento. Nós precisamos purificar a nossa mente, não dar espaço para a mentira. Como eu falei, a verdade dói. Mas dita com amor, tratada com amor, a verdade ela precisa prevalecer. A verdade precisa estar em nós, na nossa mente e no nosso coração. A mentira ela é tão do diabo, ela é tão diabólica, que às vezes tem pessoas que lidam tanto com a mentira, com tanta facilidade, que elas mesmas acabam acreditando na própria mentira. Isso é triste demais, irmãos. Porque a mente já está tomada por esse sentimento. Essa pessoa aqui, segundo João, capítulo 8, versículo 44, ela já está cedendo à vontade de Satanás. Não importa se é grande, se é médio, se é pequena. Mentira é mentira. E para purificar a nossa mente, queridos, o apóstolo Paulo vem dizer para nós: tudo o que é verdadeiro é o que precisa ocupar a nossa mente. Que não haja lugar nem espaço na nossa mente para mentira, mas que a palavra de Deus venha nortear o nosso viver, a nossa conduta, e que a verdade venha prevalecer também na nossa mente, nos nossos lábios e no nosso comportamento. Amém, queridos? Segundo ponto, ele vai dizer também, nós precisamos purificar a nossa mente, e nós a purificamos quando nós entendemos e ocupamos a nossa mente com tudo que é respeitável. A parte B do versículo. Respeitável é aquilo que é digno de respeito. Aquilo que merece ser respeitado. Ele apresenta aqui essa segunda virtude. A questão do respeito. E isso nos coloca em alerta, irmãos. A questão do respeito, ela nos coloca e precisa despertar em nós um alerta. Porque o respeito, ele começa a trazer para nós também a ideia de limites, de limitações, de espaço, daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso fazer. E saber respeitar. E às vezes é tão difícil, irmãos, as pessoas terem esse senso, esse consenso desse respeito, de ter esse conceito de tudo aquilo que é respeitável. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade. E o respeito, ele entra em guerra, né? Entra em atrito, entra em conflito, justamente contra a indignidade. Ele vem ali também conflitar com a grosseria, com a vaidade, com a violência, com a arrogância. Quando há a falta desse respeito, essas coisas tentam aflorar em nós. Nós não conseguimos ver limite. Nós não conseguimos trabalhar com limite. As nossas conversas não têm limite. As nossas ações não têm limites, não conseguem haver um senso de respeito. E o respeito é uma das partes fundamentais da vida do cristão. Por isso que ele fala aquilo que é respeitável. Ter respeito, ter consideração, dar valor. É isso que ele espera de nós. E se fôssemos enumerar aqui, irmãos, o que nós precisamos tratar com respeito e colocar na nossa mente, que essas coisas precisam receber o nosso respeito, eu pontuaria algumas coisas rápidas aqui. Primeira delas, o nosso respeito a Deus. Amar a Deus, sim, respeitá-lo também. Respeitar a Deus. Deus merece o nosso respeito. Respeitar também a autoridade religiosa da igreja. No nosso caso, nós que somos batistas, o nosso pastor, aqui em especial, o nosso pastor, Tadeu.
Ter respeito a essa autoridade que Deus colocou sobre nós aqui nesta igreja. Ter respeito também à igreja, à estrutura da igreja, à parte administrativa da igreja, as regras que existem, os limites que existem para nós, enquanto membros deste corpo aqui. Ter respeito também às leis que estão regendo o nosso país hoje, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, elas estão aí, nós precisamos exercê-las, exercitá-las. O respeito também às autoridades do nosso país é o que nós precisamos. O respeito aos nossos empregadores, aos nossos patrões, às pessoas que abrem espaço na sua empresa para nos dar uma vaga. Respeito. E nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos, irmãos, ter esse senso de limite, ter esse senso de respeito. Respeito para com os irmãos, um para com o outro. E eu fico imaginando, não estou dizendo que foi esse o caso, nós não temos muitos detalhes, mas quando eu olho para as irmãs Evódia e Cinti, que eu vejo que em algum momento alguém ultrapassou alguma coisa. Para estarem em litígio, alguém faltou com respeito em algum momento. E quando a gente não tem isso muito bem na nossa mente, irmãos, a gente acaba entrando nessa esfera também, de entrar numa rota de colisão com o nosso irmão, com o nosso colega, com o nosso patrão, com a pessoa do nosso trabalho. Respeito, por isso que o apóstolo Paulo vem. Então, irmão, purifica a sua mente. Se você não tem esse conceito de respeito na sua mente, peça a Deus que Ele te abençoe, que Ele abra a sua mente para que você possa aprender a tratar as pessoas com respeito, a tratar as questões com respeito. E isso vai lhe fazer bem. O terceiro ponto aqui, a purificação da mente. Nós purificamos a nossa mente quando nós ocupamos também a nossa mente com tudo aquilo que é justo. Versículo 8, a parte C, ele vai dizer tudo que é justo. A ideia de justo aqui é o que anda em conformidade com a justiça. Aquilo que é justo diante de Deus. E não justo diante dos nossos olhos, não justo diante do nosso senso de justiça. Porque o nosso senso de justiça, irmãos, ele é complicado demais. Demais. O nosso senso de justiça, ele é imediato. O nosso senso de justiça, às vezes, ele não tem limites, assim como o respeito. O nosso senso de justiça, às vezes, ele é formado pelo que você ouve, pelo que nós ouvimos. Às vezes, nós nem apuramos a situação. E já há um senso de justiça em relação a nós. No domingo aqui em nossa EBD, o nosso irmão Márcio está ali, ele compartilhou conosco, na nossa classe, uma situação que aconteceu com ele. Já estava sendo julgado, e ele sem saber. O juízo já estava formado sobre ele, e ele sem saber. E como homem de Deus, o que é que ele fez? Ele foi até a pessoa. Ele foi ter com a pessoa. E aquilo que para a pessoa era uma negação, uma vez que ele se depara com a pessoa e conversa com a pessoa, o negócio é diluído em nada. Mas o nosso senso de justiça, inflamado em nossa mente, às vezes nos leva a isso. Às vezes nos leva a isso. E aí o senso de justiça pede para a gente sair do nosso impulso natural. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, vai dizer assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E é o que nós precisamos, irmãos. Antes de nós deixar aflorar o sentimento de justiça, nós precisamos colocar as questões primeiramente diante de Deus. E só conseguimos fazer isso quando a nossa mente está tomada por esse senso de justiça. E é Deus quem nos dá. E tem pessoas que se julgam justa, às vezes por conta das coisas que fazem. E muito daquilo que eu faço não faz de mim ser uma pessoa justa.
A ação social que eu pratico não faz de mim ser justo. Eu posso dar uma cesta básica, mas posso não estar sendo justo com o meu irmão. Porque eu não tenho esse senso de justiça. Eu posso vestir, eu posso dar o que comer, eu posso dar o que beber, mas não tenho esse senso de justiça. E Paulo vem dizendo isso para nós, irmãos. Que esse senso daquilo que é justo precisa vir em segundo lugar e deixar que o senso de justiça de Deus prevaleça em nós. Meu senso crítico, a minha conversão, as minhas atitudes tem que ser comportamentos que agradem a Deus. E por isso que ele usa essa expressão de tudo aquilo que é justo. Depois ele aponta em quarto ponto, ele vai dizer também que nós purificamos a nossa mente quando nós ocupamos com tudo aquilo que é puro, a parte D. Puro aqui é a ideia de ser livre de manchas, sem mácula, sem pecado. Eu sei que é praticamente impossível nós estarmos sem pecado por conta da nossa natureza humana, mas longe do pecado, não amigo do pecado, não próximo do pecado. A questão aqui de tudo aquilo que é puro, é um pensamento puro, é pureza no pensamento, pureza no propósito. E essas, na verdade, irmãos, são condições indispensáveis para a nossa caminhada cristã. O louvor dos nossos embaixadores do rei tem uma parte que fala: ter a mente pura eu posso, e também o coração. E é isso que Deus espera de nós, esse senso de pureza. Os antepassados da igreja em Filipos, assim como em Corinto também, eles acabavam deixando que as mazelas do velho homem, às vezes, ainda falassem no seu coração, nos dias atuais da igreja em Filipos. E nos dias nossos também, mesmo convertidos, mesmo salvos, mesmo transformados, nós temos que estar sempre em alerta para que o velho homem não desperte em nós aquilo que outrora desagradava a Deus. As impurezas que nós tínhamos antes e que desagradavam a Deus. E que nós fomos nos libertando disso. Mas a nossa matéria, a nossa carne, ela acaba querendo trazer essa coisa de volta. Fica querendo puxar de volta. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que outrora nós éramos, a ideia de que agora não podemos mais ser assim. As imundícias de outrora que dominavam a nossa vida, que dominavam não só a nossa mente, mas a nossa vida num todo. Isso não pode fazer mais parte da nossa vida hoje. Porque hoje nós somos filhos da luz, transformados por essa graça remidora que há em Cristo Jesus. E esse sentimento de pureza, irmãos, ele precisa também estar, assim, pertinente, batendo na nossa mente, no nosso coração. Em todo tempo. Lá em Tito, capítulo 1, Tito 1, 15, vai dizer assim: todas as coisas são puras para os puros, para aqueles que são puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O conceito aqui é do velho homem, que não consegue viver uma vida pura. E Deus nos convida, irmãos, para essa santificação. Uma vez separados por Deus, é Ele quem nos convida para sermos o sal da terra e a luz do mundo, para sermos inculpáveis, irrepreensíveis diante de Deus, tendo uma mente pura, tirando os maus pensamentos. E volta a dizer, 2 Timóteo 2, 22,
Fujam dos pensamentos ímpios. Fujam dos pensamentos que desagradam a Deus. E o quinto conceito aqui, o quinto conselho que ele nos mostra, é que a purificação da mente, nós purificamos a nossa mente quando ocupamos ela também com tudo aquilo que é amável. Tudo aquilo que não contraria a vontade de Deus. Isto é ser amável. E sim tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é prazeroso aos olhos do Senhor e às pessoas também que estão ao nosso redor. Não adianta eu adorar a Deus, eu amar a Deus e odiar o meu irmão, e maltratar o meu irmão, e maldizer o meu irmão, e falar mal do meu irmão, e falar coisa contrária do meu irmão, mas eu amo a Deus, mas eu louvo a Deus. E o apóstolo nos convida também a termos esse sentimento de ter na mente aquilo que é amável. E é tão bom, irmãos, quando a gente lida com pessoas amáveis. Tem pessoas que são agradáveis, né? Eu conheço e eu creio que vocês conheçam também. Pessoas que é gostoso estar perto. Pessoas que têm um papo bom, têm uma fala boa, têm um linguajar bom. É gostoso a gente estar com pessoas assim. E a gente se policia ao máximo, né? Pelo menos eu sou assim, eu gosto de tratar as pessoas também na mesma proporção que eu gostaria de ser tratado. Mas só que a gente não pode esperar isso de todo mundo. Cada pessoa tem um pensamento, uma personalidade. Mas é bom demais, irmãos, quando você lidar com uma pessoa que é paciente, uma pessoa que é de um bom humor, uma pessoa que tem a doçura no seu temperamento, uma pessoa que tem cortesia, uma pessoa que tem clemência, uma pessoa que reproduz esse caráter cristão. É bom demais, irmãos, isso. E é triste que, às vezes, no corpo de Cristo, nós temos pessoas, às vezes, que não são assim. Uma vez, irmãos, eu descendo aqui, na nossa igreja, o culto acabou, eu fui descendo aqui a rampa, um culto de manhã. Eu não esqueço disso jamais na minha vida. Ia descendo uma irmãzinha também. Ela não conseguia, bem devagarzinho. Já tinha rampa, tinha tudinho ali. Meus irmãos, eu fui me apresentar para ajudar a irmã no final de um culto. Aquela irmãzinha, ela falou para mim assim, foi curta e grossa. Eu falei para ela assim, minha irmã, posso dar uma ajuda à irmã? Posso dar o braço à irmã aqui para a irmã poder descer? Ela falou para mim assim, irmão, na hora, na lata, só o fato de você ficar longe de mim, você já vai estar me ajudando. Eu falei, oi? Passo para trás, falei, meu Deus, só o fato de você ficar longe de mim, você já vai estar me ajudando. Falei, meu Deus, ô Senhor. Final de culto, irmãos, de manhã. Está ali o irmão Mozart, que não deixa mentir, né? Com a coordenação da equipe lá no estacionamento. Como é triste, às vezes, ao final de culto, a maneira como as pessoas tratam os irmãos que estão ali, às vezes abrindo mão de estar aqui adorando a Deus, mas na sua escala estão cumprindo ali um serviço ao Senhor de coração. E muitas pessoas, às vezes, acham que eles são manobreiros, né, moça? Acham que são manobreiros. E tem aqueles desesperados, né, que o culto acaba, tem uns que são estratégicos, né, já para lá na calçada do Raca para quando o culto acabar não ter ninguém na frente, para de lá já ir embora. Mas alguns param aqui, irmãos. E é triste, às vezes, essa falta de amabilidade, a falta desse amor. E se a pessoa que faz isso, se a pessoa que tem esse ímpeto, é porque a sua mente, não é? Ela não tem esse conceito daquilo que é amável. Torna-se uma pessoa amargurada, violenta, agressiva, sem compaixão. Mas deixa eu salvar a imagem da irmã aqui, tá? A irmã depois virou minha amiga, tá? Depois ela se acertou comigo lá, acertou os ponteiros comigo lá e se tornou minha amiga. Mas às vezes, irmãos, tem pessoas que não são amáveis. Tornam-se pessoas amarguradas, pessoas tristes, agressivas nas palavras, nas ações. E aí o apóstolo Paulo convida, bota um tempero de amor nisso daí, meu querido. Evódia, Cintique, bota um pouquinho de tempero nisso daí. Vamos trabalhar, vamos servir, vamos adorar a Deus, vamos deixar essas coisas de lado. Vamos fazer isso aqui? E é o que ele traz para nós também, irmãos.
Vamos colocar na nossa mente aquilo que é amável, aquilo que agrada a Deus. Esse conceito que agrada a Deus. Tudo que é amável, que precisa também estar na nossa mente. Não só na nossa mente, mas também no nosso coração e nas nossas ações. E por último, ele vai dizer que a purificação, purificamos a nossa mente quando a ocupamos com tudo que é de boa fama, e é o finalzinho do versículo. Boa fama aqui não está relacionado a pessoa ser famosa, não. Quando a gente fala em fama, né, quando a gente pensa em fama, a gente pensa em artista, pensa em jogador de futebol. Não é isso não. A boa fama aqui que a palavra de Deus apresenta para nós é a boa reputação. É o falar bem, é aquilo que é admirável, aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que nos ajuda. O objetivo aqui é o cuidado com as palavras e as ações em relação às pessoas que estão em volta de nós. Como é que as pessoas nos veem? Como é que as pessoas olham para nós? O que as pessoas guardam de nós a nosso respeito? Qual a reputação que nós temos diante das pessoas que estão próximas de nós? E aí ele vai dizer tudo que é de boa fama. E nós precisamos, irmãos, também trabalhar isso dentro de nós. A ocupação da nossa mente com coisas boas, principalmente e também em relação ao nosso próximo. Não ter prazer naquilo que é injusto em relação ao nosso próximo, muito pelo contrário, mas folgar com a verdade. Paulo vai dizer isso lá no capítulo 13 em Coríntios. Não se alegrar com as coisas que desagradam a Deus, mas se alegrar com a verdade, com aquilo que é bom, com aquilo que é honroso, com aquilo que é de boa reputação. E a boa fama aqui, queridos, ela se opõe. Ela se coloca numa rota aqui de colisão contra a inveja, contra o ciúme, contra a presunção. E é triste isso, irmãos, porque essa carta aqui, esse versículo, essa carta está sendo lida para a igreja em Filipos. E esse conselho do apóstolo aqui é para a igreja. Mas, pastor, existe ciúme na igreja? Mas, pastor, existe inveja dentro da igreja? Infelizmente, o apóstolo vem mostrar para nós que existe. Mas purificando a mente, irmãos, tirando esses sentimentos, esses pensamentos da nossa mente, o Senhor transforma, o Senhor tem o poder de transformar isso em nós. O Senhor tem o poder de purificar as nossas mentes. Nos nossos lábios, irmãos, e na mente do cristão, deve existir somente coisas que são adequadas, coisas que agradam a Deus. E isso são coisas que são de boa fama. E isso é o que deve ocupar a nossa mente. Concluindo, ele vai dizer assim, ele encerra essas orientações aqui. E no versículo 8, lá no finalzinho, ele vai dizer assim, se alguma virtude há, ou seja, se alguma qualidade, alguma conformidade, se isso é mesmo bom, se tudo que eu falei aqui é bom, e se existe algum louvor, se isso edifica a Deus, ele dá então a palavra final. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a pergunta que fica para nós hoje, irmãos, como é que está o nosso pensamento? O que é que tem ocupado o nosso pensamento? Tirando as preocupações que às vezes nos sobrevêm, como é que está o nosso pensamento em relação ao nosso próximo? Como é que está o nosso pensamento em relação à nossa igreja? Como é que está o nosso pensamento em relação às pessoas com quem nós convivemos lá no mundo secular, no nosso trabalho, na escola, no bairro onde nós moramos? Como é que está, irmãos? Há algum impedimento, algum embaraço? Algum pensamento que está precisando ser convertido, ser mudado, ser transformado? É para isso que o apóstolo nos convida, para essa purificação. E ele vem dizer para nós, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor continue falando aos nossos corações e transformando em nós aquilo que precisa ser transformado e purificando também em nós tudo aquilo que precisa ser purificado. Amém, queridos?